E aí, minha gente, como é que vocês estão? Chega mais, que hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia de quê? De Tio Think Podcast. E eu amo estar aqui na mesa com vocês para poder conversar, para poder edificar a sua vida e a minha vida também com assuntos relevantes, com bons e novos pensamentos toda sexta-feira. E hoje nós estamos aqui com uma participação muito legal e eu tenho certeza que você vai amar esse bate-papo. Mas espera, antes da gente seguir em frente, eu quero te convidar a se inscrever, a compartilhar o nosso link para que outras pessoas também sejam alcançadas. Tá preparado? Então vamos começar. Um novo pensamento pode mudar a sua vida. E aí, minha amiga, como é que você está? Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Marta de Charlotte, que bênção ter você aqui. Muito obrigada, Ivana, pelo convite. O prazer é todo meu. Uma honra estar participando desse trabalho lindo que já tem me edificado muito. Tenho assistido todos os episódios e tem sido uma bênção. Que bênção! E finalmente saiu o nosso encontro, né? É. Fala sério. Depois de muito tempo. Quanto tempo? É verdade. Ela também esteve ali nos princípios dos pensamentos ali do podcast, quando ainda era uma sementinha a ser plantada, ela estava ali naquele exato momento conversando comigo sobre isso e com muitos bons incentivos também. Nós estamos hoje aqui, finalmente selando esse encontro. Senhor é bom. É verdade. Mas se apresenta pro pessoal de casa. Bom, meu nome é Marta, para quem não me conhece, sou mãe de dois, né? Davi e Lara, dois adolescentes que são bênção na minha vida. Sou casada com o William, moro em Charlotte, sirvo ao Senhor no Ministério do Belém, né, aqui de Charlotte, que foi onde a gente se conheceu, né, onde eu conheci Ivana, tive o prazer de tê-la como minha líder aqui em Charlotte e onde o Senhor nos aproximou. E é isso. Olha, que alegria, viu? Tô muito empolgada para a nossa conversa, porque eu já estava ali raciocinando, pensando em algumas coisas para a gente conversar. E eu queria começar do seu testemunho. Uau. Você tem um testemunho incrível, que eu acho que foi a ponte mesmo que a nossa amizade ali foi criada. Foi quando a gente teve esse tempo de conversa e você se abriu comigo falando do seu testemunho, como foi que você encontrou a Cristo, né? Se aproximou da igreja, enfim. Se você se sentir à vontade, por favor, conversa com a gente sobre isso. Conta pra gente como foi esse início de carreira cristã. O meu primeiro contato com o Senhor foi há muitos anos atrás, no ano de 2001, numa igreja lá em Belo Horizonte. Mas eu tive aquela experiência assim com o Senhor num culto de domingo. Fui até a frente, no momento do apelo, levantei a minha mão e disse que queria receber Jesus como meu Salvador. E no outro dia eu estava na mesma vida, não firmei um compromisso com o Senhor. O tempo passou, muita coisa aconteceu, eu vim morar nos Estados Unidos. E aqui, onde eu conheci meu esposo, e aqui eu tive meus filhos, né? E o Senhor usou alguém numa determinada data da minha vida, muito importante, onde eu tinha acabado de ter minha filha. O Senhor usou uma pessoa para levar uma palavra para mim e me dizer que tinha pressa comigo, que o Senhor queria fazer algo grande na minha vida e tinha uma obra linda para fazer, mas que eu precisava tomar uma decisão e que se eu não viesse para Ele pelo amor, eu viria por algo que queria me fazer sofrer. Naquele momento eu achei uma loucura, eu falei, meu Deus, como assim? E, bom, o tempo passou, né, também, eu fui embora para o Brasil de novo e 4 anos depois, aprova o Senhor que eu perdi o meu irmão, caçula. A gente é uma família bem grande, sabe? Nós éramos 9 irmãos e nós dois éramos os mais próximos. Eu tenho, pela misericórdia do Senhor, proximidade com todos eles, um relacionamento bom com todos. Mas ele era aquele assim que a gente não desgrudava, a gente estava sempre junto, a gente se falava muito. E aí assim, ele sempre, todas as vezes, ele tentando comigo, sempre falando de Jesus para mim de uma forma muito amorosa. E eu sempre postergando. Ele já era cristão? Sim, ele era cristão e tinha um testemunho muito lindo de vida. Ele era bem jovem quando recebeu o Senhor Jesus e teve a vida totalmente transformada por Cristo.
E ele sempre falava para mim de Jesus e eu sempre postergava, né? Eu sempre deixava para lá. Muitas vezes eu sentia vontade, mas eu olhava para quem eu era, sabe? Eu gostava muito de roupas mais curtas e tal, e aí ele era da Assembleia, né? E aí, assim, várias vezes a gente no culto de domingo, eu ia com ele porque a gente viajava e para voltar para casa a gente voltava junto. Então eu ia com ele e aí no momento do apelo ele falava, vai lá, eu sei que Jesus está falando com você. E eu falava, não vou, imagina, claro que não, olha só como que eu tô. Enfim, e foram várias oportunidades e eu deixei passar todas elas. Mas ele nunca desistiu, sabe? Ele sempre insistia comigo, ele sempre falava de Jesus para mim. Às vezes ele não ia, né? Não tinha tempo pra gente se ver, mas ele sempre me ligava. E nessa época eu estudava e às vezes 10h30 da noite, 11 horas da noite, eu chegava da escola, da faculdade e ele me ligava. E aí meus meninos já dormindo, eu falava baixinho com ele. E ele me dizia, olha, tô te ligando só para dizer uma coisa, Jesus te ama, tá? Não esquece disso nunca. E eu também te amo, eu preciso te dizer isso. Então ele foi falando sempre apresentando Jesus para mim. E eu fui sempre rejeitando mesmo. Eu fui uma pessoa que dei muito trabalho para Deus. E aí, ele, em 2013, né, em maio de 2013, então esse mês para mim é um mês que fala muito, é um mês que significa muito. No dia 20 de maio de 2013, o Senhor o recolheu de uma forma muito inesperada e num acidente, enfim, eu fiquei transtornada mesmo, eu não esperava jamais sentir uma dor tão forte, tão aguda, tão indescritível mesmo. E naquele momento ali, né, a gente esperou 2 dias, até toda a preparação e tal, no culto fúnebre dele, lá no momento lá na igreja, onde o corpo dele estava ali, estava cultuando ao Senhor pela vida dele. No momento que o pastor chamou para fazer o apelo, Ivana, foi como assim, se eu voltasse 4 anos atrás. Eu conseguia ver nitidamente aquela pessoa em pé na porta da minha casa, me falando, vem para Deus, Jesus quer você, Jesus tem algo lindo para fazer na sua vida. E assim, é claro que eu já estava muito emocionada por tudo que a gente estava vivendo, né? Mas assim, foi algo tremendo naquele momento, eu não conseguia pensar em outra coisa. E ali eu recebi o Senhor Jesus e foi dali pra frente para nunca mais voltar atrás, sabe? Foi algo assim que foi tremendo e o Senhor vem trabalhando muito na minha vida a partir daquele momento, sabe? E já se fazem agora dia 22 de maio, né? Vai fazer 8 anos, pra glória de Deus. Estamos aí crescendo cada dia mais, conhecendo o Senhor mais e com essa vontade, né, de conhecer cada dia mais, porque a gente sabe que é infinito, né? Não tem fim. Quanto mais a gente busca, mais o Senhor tem para as nossas vidas. Essa parte do seu testemunho é lindo porque alcançou também sua família, seus filhos, né? Que já foram também para a obra do Senhor. Fala mais sobre o ministério deles aí. Sim, Jesus é tremendo, né? Jesus é lindo demais e sempre, assim, algo que o Senhor tem falado muito comigo, aquilo que Deus faz com a gente, não é só sobre a minha vida, não é só para mim, né? Aquilo que Deus faz comigo é com o objetivo de alcançar outros também. E na minha vida foi bem claro isso, sabe? O amor que Jesus teve comigo e tem comigo, ele alcançou os meus filhos, todos 2, para honra e glória do Senhor, servem a Deus. Eu vejo assim, Lara, ela canta, né, no Ministério de Louvor, ela serve ao Senhor na mídia da igreja, trabalha também como auxiliar no Ministério Infantil e um amor tremendo por Deus. É uma menina doce, que ama estar aos pés do Senhor, uma gracinha. Davi também, pela misericórdia do Senhor, está servindo ao Senhor também no Belém, né? Ele participa do Ministério de Louvor também, como baterista. E é um menino que tem um chamado muito forte de Deus, muito forte. Ele, assim, está passando por um momento difícil, né? Adolescência, muitas dúvidas, muitos questionamentos, mas ele sempre, que vem as dificuldades, ele sempre
busca no Senhor. Às vezes ele se estressa um pouco com as cobranças que a gente faz, que a gente às vezes cobra muito, né? A gente não tem, como que eu vou dizer? A gente não tem aquela linha que a gente precisa ter, né? E a gente quer cobrar como se eles já tivessem uma maturidade para isso. Mas ele, sempre que ele tem oportunidade, ele vem, nossa, mãe, mas é assim mesmo. Não, longe de Jesus não tem jeito, não. Caminhar com Cristo mesmo, não dá para ser diferente. E eu louvo ao Senhor por isso. O Senhor é tremendo e tem feito grandes coisas em nós. É incrível como Deus muda histórias, né? Existe uma vida antes e depois de Cristo. Com certeza, isso é muito claro, né? Como ele entra na nossa vida, como ele muda não só a nossa história, mas de toda a nossa família, como ele dá um novo futuro, assim, para os nossos filhos, que agora podem conhecer, se aprofundar no conhecimento de Jesus e ficar a serviço da obra de Deus. É muito lindo isso, né? É algo que eu tenho falado, assim, um dia desse eu até me peguei numa oração falando com o Senhor. Eu falei, meu Deus, como que eu pude ficar tanto tempo sem sentir isso? É tão gostoso, é tão prazeroso estar na presença do Senhor, ter momentos, né, de intimidade com Deus. É algo tão que nos renova, que nos fortalece. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, como que eu pude? Quanto tempo perdido, quanta besteira, né? Mas o Senhor é tão bom, Jesus é tremendo, Ele não desiste. A gente só precisa abrir o coração e deixar o Senhor entrar, porque a partir do momento que a gente abre o coração para Ele, Ele entra e Ele transforma completamente. A gente vê que coisas que você pensava antes, a palavra de Deus vai dizer que a nossa mente, a partir do momento que nós somos de Cristo, né, que nós estamos em Cristo, nova criatura a gente é. Então, assim, a mente da gente é transformada, né? E louvado seja Deus por isso, porque a gente vê que aquilo que você pensava, queria, priorizava antes, tudo isso ficou para trás. Depois que Jesus chega, depois que a gente conhece a Cristo, tem um versículo que o apóstolo Paulo fala, eu não vou me lembrar agora exatamente onde está, mas ele fala que tudo aquilo que ele tinha por conhecimento antes, ele considera como perca, né? Como esterco, depois de conhecer a excelência de Cristo. E é exatamente isso. Depois que Jesus entra, tudo fica pequeno, tudo fica imprestável. Tudo aquilo que a gente conhecia antes, que a gente tinha como verdade, a gente vê que não era nada daquilo, era tudo engano. Que Jesus é a verdadeira verdade mesmo, né? Jesus é a verdade para nós. Se você pensar nesse versículo aí que você citou de Paulo, ele está falando sobre vários valores que ele tinha dele mesmo no mundo, né? Ele era um judeu verdadeiro, da tribo de Benjamim. Ele era um fariseu, ele era alguém instruído ali na religião dele. E ele vai traçando valores que ele tinha como se fosse uma escada subindo. Olha, eu fazia isso, eu era aquilo e tarará. Só que depois que eu conheci a Jesus, aí ele começa a descer todos os degraus que ele tinha subido. Tudo isso já não serve de nada. A única coisa que eu quero é conhecer a Jesus e seguir e prosseguir a conhecer Jesus. E é isso. Mas uma coisa muito especial que você falou aí, que como a gente pensa, eu também pensei isso, como eu pude perder tanto tempo sem conhecer Jesus. Mas o Senhor é tão lindo que Ele vê o nosso coração, Ele vê esse pensamento nosso e Ele é capaz de remir o tempo perdido. Aleluia. Quantas pessoas que acabaram de conhecer a Cristo, tem, sei lá, meses, poucos anos, que entregaram suas vidas a Jesus e eles conseguem ter uma maturidade, uma profundidade cristã que você fica assim, uau! Outras pessoas tão mais velhas não conseguiram ser tão profundo, mas isso é porque o Senhor vê a sede, a busca daquela pessoa e faz remir o tempo. Você não vai precisar 10 anos para me conhecer a esse nível, eu vou te fazer conhecer, porque você quer me conhecer. E o Senhor trabalha de acordo com a nossa vontade também, né? O Senhor olha para o nosso desejo do nosso coração, a busca que a gente quer ter nele, e Ele vai dando, Ele simplesmente vai entregando, olha, tem isso aqui para você conhecer, busque mais que tem mais. E é isso, eu tenho certeza que isso aconteceu na sua vida, porque você está dizendo que tem 8 anos, né, de conversão. 8. Uhum.
E eu lhe conheço como amiga, então eu vejo na sua vida uma maturidade. A gente ama conversar juntas, né? A gente passa horas e horas, a gente fechava a igreja juntas, porque existe uma paixão, um amor no seu coração que ele arde por Jesus. Então você não precisa viver 20 anos dentro da igreja para ter relacionamento com ele, experiências espirituais, sobrenaturais. Então, para você é a mesma coisa. Se você quer buscar o Senhor, se você tem essa sede, navegue nesse rio profundo, porque o Senhor tem muito para te entregar, o Senhor tem muito para te fazer viver. O Senhor quer te mostrar coisas, quer revelar segredos para você que você nem imagina. Não pense que, porque eu sou novo convertido, ou porque eu tenho pouca vivência no Evangelho, você é inferior, você tá abaixo de outras pessoas. Não. Se você quiser, o Senhor vai te dar. Se você quiser viver experiências profundas, o Senhor pode realizar isso por você. Então persevere na oração, persevere no jejum, na busca ao Senhor, no seu relacionamento do quarto secreto, que você vai sim viver coisas que você jamais imaginou com o Senhor. Voltando agora para aquela questão que eu estava falando sobre ministério infantil. É uma coisa que a gente precisa conversar, que a gente precisa realmente explanar a questão do ministério infantil, que é um ministério que muitas vezes pouco tem sido notado, pouco tem sido recompensado aos olhos humanos, mas que o Senhor tem algo tão lindo, né, para fazer nesse meio, para fazer nesse ministério. E eu sei que você pensa muito sobre isso, então fala pra gente, você como líder de crianças de ministério infantil. Então, pela misericórdia de Deus, né? Eu falo que Jesus, ele é lindo, que até isso ele faz com a gente. Ele nos permite fazer algo na obra dele, e algo tão especial. Eu tô já com o Ministério Infantil, acho que há 5 anos, me parece, né? 5 anos mesmo. E quase 6 anos, né? E tem sido, assim, uma grande experiência com Deus. E durante um tempo eu passei por muitos questionamentos, muita coisa, porque exatamente um pouco por causa disso tudo que você disse. Porque é um pouco frustrante para quem está lidando com o Ministério Infantil, essa questão que é colocada às vezes, não, vai para a salinha para brincar. Não, vai lá com a tia vai brincar com você, vai ter um tanto de brinquedo lá na salinha. Então isso pra gente é frustrante, porque a gente não quer que a criança vá para lá e saia da mesma maneira. A criança, ela precisa ir para lá e ser instruída, ela precisa ser alimentada, ela precisa ter contato com a palavra de Deus, né? E muitas vezes os próprios pais, eles limitam isso na criança quando eles colocam na cabeça dela que ela está indo para lá para brincar. Então muitas vezes a gente tem criança de 6, 7 anos, 8 anos até, que não querem saber. A gente vai ministrar uma aula, né, uma classe para eles, de acordo com aquilo que eles têm capacidade de entender, né, no vocabulário que eles entendam e tudo, mas a criança não quer, porque ela já veio de casa com aquele pensamento que vai para a salinha para brincar. E isso me desmotivava muito, sabe? Me deixava realmente frustrada. Eu falava, puxa vida, Senhor, a gente sabe que... E a criança, ela é tão pura, ela é tão inocente, ela é tão... É como se fosse uma folha de papel mesmo, em branco, onde o adulto que está ali do lado dela tem a oportunidade de escrever naquele coraçãozinho ali. Tem a oportunidade de plantar sementes naquele coração. E assim, se for bem administrado, se for bem instruído, se tiver uma junção, né, da igreja com a família, é um ministério que vai deslanchar mesmo. É um ministério que tem tudo para deslanchar, porque a criança, ela tem prazer em servir ao Senhor. A criança quer fazer. Eu tive uma experiência um dia desses com uma criança que, assim, meu Deus, eu falei pra mãe dela, falei assim, olha, se a gente que é adulto tivesse essa disposição que eles têm, tivesse esse amor, ninguém parava a gente. Ninguém parava os crentes adultos. É por isso que Jesus fala que tem que ser como eles, né? E que o perfeito louvor sai deles, porque realmente eles são puros. E quando eles fazem realmente com o coração voltado para Deus. Mas eu acho que as igrejas realmente têm que ter esse conceito de que o ministério infantil é algo extremamente importante, né, para a igreja, porque é o futuro da igreja.
né? É deles que virão os novos crentes. Então, se a gente não discipulá-los bem agora, se não ensinar, se não ensinar para eles ter esse amor por Cristo e servir ao Senhor mesmo com alegria, com amor no coração, como é que vai ser a igreja do futuro? Né? Como é que serão os novos crentes que virão por aí? Então, eu acho que, na verdade, a gente precisa, como igreja, ter uma mudança de mentalidade. De saber que enquanto o adulto está lá ouvindo, recebendo a mensagem, a criança não está lá só para sair do culto e deixar o pai e a mãe escutando, sentada ali. Na verdade, a criança sai para prestar o seu culto a Deus, na linguagem que eles entendem. Então, a igreja, como totalidade, ela precisa ter essa noção de que as crianças, elas estão ali para aprender a palavra de Deus. Elas estão ali, como Gabriel sempre fala, não é um daycare, não é como é que fala isso mesmo? Daycare? Um centro de recreação infantil, né? Uma creche. É uma creche. Não é uma creche, na verdade. Elas estão ali para aprender, para poder dar o culto delas a Deus também. E nós sabemos que é um ministério que o inimigo ataca muito. Exatamente com o que você falou, porque quando você pensa assim, vamos reunir as professoras, quem quer ser professor do Ministério Infantil? Muitas vezes, infelizmente, são aquelas pessoas, lógico que não é em geral, porque muitas pessoas são boas, sabem que estão ali para servir a Deus e sabem que aquele é o chamado delas, mas infelizmente ainda existe aquela proporção de pessoas que estão indo porque não sabem ainda o que vão fazer na igreja. Então deixa eu ir ali no Ministério Infantil para eu saber se é isso aí, se vai dar certo, ou é porque não serviu nada ainda, então eu vou ali no Ministério Infantil um pouquinho. E na verdade não é isso. O Ministério Infantil é dom, o Ministério Infantil também é vocação. E você precisa ter amor àquele ministério como você faz em todos os outros ministérios. É um ministério muito importante. E a gente, como sempre, conversou muito sobre isso, né? De como tem sido difícil nesses últimos tempos as pessoas entenderem ou a igreja absorver isso como algo importante ou tão importante como na verdade é, né? Exatamente. Né? Eu sempre me lembro disso, do pastor Gabriel falando isso com a gente. O Ministério Infantil não é um daycare. Sua criança não está ali para brincar, ela está ali sendo ministrada, ela está ali cultuando ao Senhor. Claro que de uma maneira diferente, né, do adulto, mas está ali cultuando a Deus. E é preciso ter um investimento da igreja nesse setor, né? E uma outra dificuldade que a gente tem é exatamente essa. Muitas vezes, pessoas que a gente vê na pessoa o dom, a gente consegue discernir isso, né? Que a pessoa tem o dom para lidar com criança, que Jesus já capacitou, mas a pessoa não quer. Por quê? Porque é difícil, né? Dá trabalho, muitas vezes porque não tem reconhecimento, porque, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que lutar todos os dias, né? Qualquer ministério que a gente vai servir, qualquer coisa que a gente vai fazer para Deus, muitas vezes a gente quer ser reconhecido por alguém. Às vezes você quer ser reconhecido pela igreja, pelo pastor, quer ter algum tipo de reconhecimento, mas o nosso foco não deve ser isso. A gente sabe que o nosso foco é servir ao Senhor, e a palavra do Senhor já fala que nada daquilo que a gente faz vai ficar perdido, né? Ele é galardoador. Então, assim, mas a gente tem essa dificuldade com as pessoas. Você vê que a pessoa que Deus iria usar tremendamente se tivesse com o coração disponível, né, para servir ao Senhor nesse setor, nessa área, mas a pessoa não quer, porque realmente não quer se cansar. Uma vez eu ouvi uma pregação, e aí o pregador ele dizia algo que, nossa, assim, eu nunca mais consegui esquecer. Sobre essa questão de servir, ele falou, olha, você não tem que servir naquilo que você gosta. Porque quando você serve naquilo que você gosta, você está simplesmente suprindo o seu ego. O crente verdadeiro, o servo de Cristo, aquele que entendeu quem ele é no reino, ele serve onde precisa. E assim, eu sempre tive esse pensamento comigo, mesmo antes de ouvir isso, eu sempre tive o meu coração voltado para, não, tá precisando de mim, então eu vou fazer. Mas a partir do momento que eu ouvi isso, nossa, isso veio muito forte para mim, sabe? Eu trago isso comigo nesse sentido, porque não é por mim,
não é por aquilo que eu sei fazer. A partir do momento que eu vou servir somente numa área que eu me identifico também, que por algo que eu sei fazer, eu estou lidando somente comigo, né? Com as minhas habilidades. E a gente tem que andar na dependência do Senhor. Naquilo que eu entendo assim, se o meu líder ou a minha líder me chama para fazer algo, em mim eu não vejo capacidade nenhuma. Em mim eu não vejo nada que eu possa fazer, mas eu sei que é uma pessoa que está sendo liderada pelo Espírito Santo e a gente vai orar e buscar do Senhor e estamos aqui para servir. Então, assim, é algo que eu trago para a minha vida e para a misericórdia do Senhor. O Senhor tem dado a oportunidade de servir em outros ministérios também, sabe? Ajudar naquilo que está precisando mesmo, né? Não é, assim, fixar o pensamento numa coisa e só vou fazer se for isso. E às vezes isso, quando a gente tem essa mente, assim, por exemplo, eu tenho o dom de louvar, então eu só vou louvar. Você limita também a igreja, né? Atrapalha a igreja de crescer. Porque o Senhor pode querer te usar no ministério que não é aquele dom específico que Ele te deu, porque Ele pode acrescentar outros também, né? Então eu acho que a gente tem que estar com o coração voltado mesmo para servir ao Senhor onde quer que Ele nos chame. Uma coisa que eu acho muito interessante é o quanto nós, como eu também sou professora do Ministério Infantil, o como nós somos abençoados também com a vida daquelas crianças, né? O quanto nós crescemos vendo o amor genuíno que elas têm por Cristo. E eu fico pensando assim, a gente já pôde ver crianças, né, se convertendo, crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. São coisas tão lindas e profundas que você fica assim, meu Deus, o Senhor se importa com as crianças. Por isso que esse versículo que você falou, para mim, é tão tocante. Porque você falou que Jesus fala para os discípulos, não, deixe as crianças vir até a mim. Porque os discípulos, eles não estavam fazendo por mal para tirar as crianças. Na verdade, eles estavam pensando em fazer para o bem. Não, peraí. Jesus tem coisas mais importantes. Jesus tem pessoas mais importantes para atender ou situações mais emergenciais. Mas nesse momento, Jesus para tudo e fala, não, espera. Deixa vir as minhas crianças. Inclusive, a minha já chegou e já saiu aqui várias vezes. Então, assim, nós precisamos ter essa sensibilidade de Jesus. Deixe vir as minhas crianças. A gente precisa ser esse canal que deixa as crianças irem até Jesus, de levar as crianças até Jesus e dizer, vocês vão aprender o que eu puder lhe ensinar, o que nós puder fazermos para vocês crianças aprenderem a se chegar até Jesus. Nós vamos ser esse canal que impulsiona a vida de vocês até Ele. Porque é isso que você falou, eles são a próxima geração. E a nossa geração já está tão difícil, tão corrompida, então nós precisamos nos empenhar pela próxima geração. Então, já puxando esse gancho desse versículo que a gente está conversando, eu já pulo para aquela outra questão que eu queria conversar muito, que é o The Chosen. A gente conversou, você me apresentou, eu já conhecia de ouvir falar, mas você me apresentou essa série maravilhosa, que inclusive eu recomendo demais que você assista. Mudou minha vida, mudou assim a forma como eu enxergava muitas coisas, muitos detalhes da palavra de Deus. E eu lembro desse versículo, dessa parte que Jesus está ali com as crianças. Eles dedicaram um episódio inteiro só para falar sobre o relacionamento de Jesus com as crianças. E como é maravilhoso. Mas eu quero que você agora me fale uns 3 momentos, 3 cenas ali do The Chosen que você achou, assim, que mexeu com você. Eu vou compartilhar 3, mas eu quero que você comece falando aí de 3 momentos que você pôde pensar. Bom, o primeiro, eu vou ficar com esse das crianças, porque realmente me tocou muito. Eu achei a coisa mais linda e no meu coração, eu creio sinceramente que foi daquela forma que Jesus tratava as crianças. Eu creio que Jesus, porque a palavra de Deus nos mostra, né? Os discípulos tentando, é aquilo que você acabou de comentar, de mencionar. Os discípulos tentando impedir as crianças, porque eles queriam, de uma certa forma, proteger Jesus. Jesus já tinha um ministério a qual ele servia muitas pessoas, né? Cuidava de várias situações de necessidades das pessoas e as crianças queriam ir até ele. Então eu acho que Jesus era uma pessoa que atraía as crianças para ele. E aquelas crianças puras, né? As crianças, elas têm um dom. Assim, eu até me arrepio de falar sobre isso, porque eu acho que
Gente, é tão lindo isso na criança. Quando uma criança, você vê que uma criança não gosta de uma pessoa, eu já fico o pé atrás. Porque a criança, ela tem esse dom, eu acho que porque tá ligado mesmo com a pureza dela, né? Ela consegue ver ali onde ela pode se aproximar, que vai ser uma pessoa amorosa, uma pessoa que vai lidar com ela de uma maneira carinhosa, onde ela vai receber aquilo que ela busca, que é o amor mesmo. Então, assim, a criança, ela consegue, né, identificar isso, onde ela pode se achegar, que ela vai ser bem recebida e tudo. E eu entendo que Jesus era assim, sabe? Eu acho que Jesus atraía as crianças. Então, aquele episódio de Jesus com as crianças, nossa, como mexeu comigo. Eles dedicaram todo o episódio para mostrar Jesus dessa maneira. Porque às vezes a gente que é adulta, a gente tende a pensar erroneamente, no meu entender, que Jesus ele se importa só com as grandes coisas, só com o adulto, só com os problemas dos adultos. Mas não, Jesus ele se importa com detalhes, né? E ele se importa com as crianças. E na palavra ele diz, deixe vir a mim as crianças. Então, assim, a primeira cena para mim, sem dúvida, é essa. Eu achei lindo, achei tremendo. E a segunda cena, eu vou usar duas, assim, para fazer para contrapor mesmo, porque é algo que mexeu muito comigo, me fez pensar bastante sobre esses dois episódios. Se eu não me engano, é o 7 e o 8, mas eu vou dizer e você vai se lembrar quais são. É o episódio onde Jesus se encontra com Nicodemos, né? O primeiro encontro ali de Jesus com Nicodemos, e onde Jesus, ele sabia, Nicodemos, ele tinha contato, né, já por causa do meio que ele vivia, então ele esperava o Messias. Nicodemos, ele sabia que o Messias viria. E ele, quando ele tem o contato com Jesus, ele entende que ele está em solo sagrado, diante do milagre que ele presenciou, né, da cura de Maria Madalena. Ele sabia que só Deus poderia fazer aquilo, né? Que para a religião era impossível. Para ele, que era um fariseu, né? Que era um homem que estava ligado ali nos costumes e práticas religiosas, ele tentou tudo aquilo que estava ao alcance dele e ele não conseguiu fazer nada para ajudar aquela mulher. Mas, então, logo a seguir, ele fica sabendo que aquela mulher estava simplesmente curada, livre, né? Daquela possessão de demônios que ela sofria até então. Então, diante de tudo isso, Nicodemos, ele sabia, né, que aquela pessoa que ele estava olhando para ele não era um ser qualquer, aquela pessoa era Jesus, era o Messias prometido. E Nicodemos, ele tem a oportunidade de responder de uma maneira, e ali no episódio ele responde de outra completamente diferente, né? Ele tem a oportunidade de dizer sim para Jesus e largar tudo e ir atrás de Jesus, mas ele resolve se prender naquilo que era o costume dele, naquilo que era a zona de conforto dele, onde ele se sentia confortável. E assim, mexeu muito comigo, porque eu fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes nós não somos assim, né? Porque a gente sabe que a salvação, o primeiro contato com Jesus, ele nos salva, né? Mas a gente precisa caminhar, a gente tem um caminho para andar, e esse caminho, ele é de relacionamento. Então é dia a dia, é de glória em glória, como diz a palavra do Senhor. A gente precisa corresponder com Cristo todos os dias. E quantas vezes a gente não é Nicodemos, né? Quantas vezes Jesus tem uma expectativa da gente e a gente reage completamente diferente. E então eu fiquei pensando assim, né? A gente vê no episódio claramente o olhar de tristeza mesmo do Senhor para ele, dizendo, meu amigo, você chegou tão perto. Então eu fiquei pensando, meu Deus, é isso aí, quantas vezes o Senhor não fala isso de mim, né? Quantas vezes o Senhor espera que eu tenha uma atitude, eu tenho outra, e Jesus não fala, minha filha, você chegou tão perto de fazer aquilo que eu queria, de deixar ser dominada por mim, de andar debaixo da minha direção, mas você escolheu aquilo que te traz conforto, você escolheu aquilo que você acha que é certo, em detrimento daquilo que eu quero para você. Então essa cena assim, mexeu muito comigo, eu fiquei vários e vários dias pensando sobre isso, isso me fez mudar a minha maneira de ver assim, o meu relacionamento mesmo com Deus e buscar mais andar debaixo da liderança do Espírito Santo.
sabe? Pedir ao Senhor um coração mais sensível a Ele nas pequenas coisas, porque às vezes a gente se atenta muito para as grandes, né? Para as coisas grandes que Deus quer que a gente faça, ou é porque Deus não quer que a gente faça, mas as pequenas coisas, elas passam imperceptíveis na nossa vida. E isso virou mesmo uma chave. A outra cena, a terceira cena, é o episódio que vem logo a seguir, que já vem falar da mulher samaritana. E aí, assim, duas pessoas completamente diferentes, escolhidas pelo mesmo Jesus, sendo chamadas por Jesus. Jesus, ele foi, né, nos episódios lá, a gente vê muito claro, assim, as cenas, Jesus indo ao encontro dos dois. Nicodemos, porque já sabia quem era, ele já, é tão claro, assim, ele começa a chorar e dizer, meu coração não me diz nada sobre isso, que eu estou em solo sagrado. Então, ele sabia que ele estava diante de Deus, né, diante do Todo-Poderoso, mas ele não conseguiu dar a resposta que Jesus queria. Mas Jesus deu a ele a oportunidade, como dá para cada um de nós, né? Ninguém vai poder chegar diante do Senhor e dizer que não teve a oportunidade de conhecê-lo, porque o Senhor, ele dá oportunidade a cada um de nós. E a gente vê aquela mulher samaritana em uma situação totalmente diferente, né? Onde Jesus desvia o seu caminho, vai até o encontro daquela mulher e ela, a princípio, ela tem uma reação totalmente mais voltada para a agressividade. Nicodemos foi amoroso, Nicodemos chorou, Nicodemos reconheceu quem era Cristo, mas não correspondeu com Jesus. E ela, ao primeiro encontro, ela é totalmente fechada. Eu creio que por causa da vida que ela levava, né? Por causa das situações que ela já havia vivido. Uma mulher que vivia debaixo de um jugo muito severo, né? Não era aceita pelas pessoas. Ela já estava acostumada com a rejeição. Então, quando ela vê Jesus, ela tem, assim, na cabeça dela, de repente, pensando, vai ser mais um para me julgar. Vai ser mais um para apontar aquilo que eu estou fazendo sem ter uma solução para mim. Então, deixa eu me fechar aqui no meu mundo, porque eu não quero saber de nada. Mas quando Jesus começa a falar com ela e ela tem, assim, a revelação de quem ele é, ela entende que ele é o Messias, aquela mulher larga tudo. Ela larga o seu cântaro para trás, ela não quer saber de água, ela não quer saber de cântaro, ela não quer saber de nada, ela sai louca gritando, ele é o Messias, ele é o Messias, ele é o Messias. E a gente sabe pela palavra do Senhor que essa mulher saiu falando para outras pessoas, trazendo outras pessoas ao conhecimento de Cristo. Então, assim, meu Deus, eu falo, gente, como que pode duas pessoas reagirem completamente diferente ao mesmo chamado? Né? O chamado é o mesmo, siga-me, o chamado é o mesmo. Ei, eu sou Jesus e quero te salvar. Mas as reações são completamente diferentes. E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, eu quero ser essa mulher samaritana. Muitas vezes a gente quer ser Nicodemos, né? A gente quer ser aquele amoroso, certinho, que tem uma vida certinha, porque ele era um conhecedor da lei, ele era um fariseu, estava ali dentro daqueles princípios que regiam, né, toda aquela cultura. E ela era totalmente à margem. Ela era uma mulher que ninguém notava, a não ser para julgar. E às vezes a gente quer ser Nicodemos, né? A gente quer estar certinho, mas no momento X, onde a gente tem que decidir, tomar uma decisão por Cristo, a gente decepciona completamente o nosso mestre. E ela que tinha uma vida totalmente errada, ela que não era reconhecida por ninguém, que não sabia nada de nada, ela fala, nossa, é ele mesmo, ele que eu esperava, ele é o Messias. E tem a sua vida completamente transformada. Amém. Então, assim, foram os 3 episódios que mais me marcaram, foram esses 3. Muito bom. Acho que pra mim, assim, todos, assim, são muito especiais. Deus fala muito comigo em vários momentos. Mas os meus foram uns momentos, assim, aquele que Jesus entra na casa de Pedro e vai falar com a mulher de Pedro. E vai falar que vai ser difícil não conviver mais com Pedro sempre, que ele entende que a obra que ele está chamando é uma obra difícil. E ali ele encoraja a mulher de Pedro a seguir e dar força. Eu me vi muito ali, porque nós que estamos no ministério não é fácil. Muitas vezes nós perdemos de vista a quantidade de tempo que a gente vê os nossos esposos se doando, né, para a obra e tudo mais. E muitas vezes nós não estamos ali com ele, ou não somos vistas ali com ele, enfim.
E nós vemos que aquele chamado é complementar, que tão importante quanto o Pedro ir é ela ficar e apoiar, ela tomar conta do que ficou e dizer, vai valer a pena, vai valer a pena. Ele tá indo, mas você fica, aguenta as pontas que vai valer a pena tudo que tá acontecendo. E ela fica muito emocionada porque Jesus enxergou ela naquele momento. Ela já sabia quem Pedro era. Ela sabia, ela se animou, se alegrou com o chamado de Pedro, porque ela amava o marido dela. Mas aquele momento de Jesus ter tirado um tempo para olhar no olho dela e dizer, você ficar também importa. Eu vejo você, não vai ser fácil, mas você é forte, sabe? Aquela situação toda, eu me vi muito nela e vi muito o apoio de Jesus de dizer, não é só o id ali, literal da obra que importa. Você ficar e cuidar dos seus filhos, você ficar e cuidar da casa, você ficar no seu comum também importa. Então isso pra mim foi muito chocante. Outra hora que também falou muito comigo foi quando, várias vezes Jesus mostrando o senso de humor dele, que eu, pra falar a verdade, eu só percebi quando eu assisti, porque talvez eu tivesse visto um Jesus extremamente, o tempo todo, 100% das vezes, muito espiritual, e não alegre ali pra rir, pra brincar, pra tirar uma piada, e eu achei muito legal. Eu achei muito legal quando eu vi esse possível lado, que eu acredito hoje que era o lado real dele mesmo. E quando ele passa aquela cena dele curar o coxo, né? E ele dorme, e ele não foi curado, na verdade, ele só curou a alma dele. Ele teve aquele momento ali de falar, olha, aquele homem que você acha que você assassinou, ele não morreu. E ali ele recebe a cura, o perdão, ele recebe a regeneração ali na sua alma. Só que ele era coxo. Mas eu acho que ele se importou tanto, ele ficou tão feliz com aquela cura que ele carregava há tanto tempo, aquele remorso de achar que tinha matado um homem, que ele nem ligou sobre a perna, ele estava curado. Meu Deus, eu estou revivendo. E ali passa a manhã seguinte, quando ele acorda, ele já não sente mais dores na perna, ele consegue andar normalmente. E Jesus, mostra a cena de Jesus acordando e muito feliz. De tipo, uau, ele tá muito alegre de ter recuperado os movimentos da perna. Então, ver essa alegria de Jesus realizar milagres, eu não imaginava que isso poderia acontecer assim. Não me passava pela mente. Mas eu também acho que era assim. Dele se alegrar com os milagres que ele realizava, de ver os filhos ali, né, as pessoas, tanto tempo em sofrimento, tanto tempo vivendo um jugo severo, como você falou, e agora eles poderem realmente usufruírem de uma vida plena, e não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. E ele acorda ali feliz, alegre, porque existia alguém que passou por muitas coisas, mas agora recebeu a cura que tanto esperava. Ai, eu amei também essa parte. E para finalizar meus 3, a última parte que eu queria falar é sobre a discussão dos discípulos, que estavam enlouquecidamente discutindo quem era o maior, quem merecia, quem não merecia andar, e o chamado de Mateus, e tarará, e todas essas questões. E a briga se intensificou tanto, que eles se exaltaram mesmo. E a gente vê eles ali numa discussão super fervorosa e de repente, já cansados, porque passaram o dia todo ali, né, ajudando Jesus e tal, já era, sei lá, de madrugada, quando de repente Jesus passa super cansado. Ele passa, assim, de atender o dia inteiro pessoas sem parar, curou o dia inteiro as pessoas, passou o dia inteiro ouvindo, vendo pessoas. E ali ele chega exausto, ele olha para aqueles discípulos, fala, oi gente, boa noite, eu vou para a cama, vou dormir, vou descansar. E ali ele passa direto e vai fala com a mãe dele, vai descansar. E os discípulos naquele momento veem, olham um pro outro e dizem, cara, o que é que eles devem ter pensado, né? A cena dá pra gente imaginar isso. Cara, o que é que a gente tá fazendo? Enquanto Jesus trabalhou o dia todo, a gente ocupou a nossa mente com bobagem. A gente estava tão ocioso que a gente deu espaço para as vãs discussões, para coisas que não edificam, enquanto Jesus estava tão ocupado curando pessoas no propósito certo, que não precisou ser envolvido nisso tudo. Ele passou direto e foi descansar.
E isso me ensina muito, porque muitas vezes a gente entra em discussões à toa porque a gente não tá se ocupando com o que deveria ocupar. Nossa mente, nossa cabeça, nossos pensamentos têm que estar cheios de Jesus, da obra dele, daquilo que ele quer que a gente faça, daquilo que ele quer que a gente seja, porque quando a gente está completamente ocupado nisso, em Jesus, as outras coisas não têm sentido. As outras questões não têm por que discutir. Então isso me pegou muito também. E eu vou colocar takes aqui das cenas para vocês conseguirem acompanhar o nosso raciocínio, porque quem não assistiu vai ficar um pouco perdido do que a gente tá falando. Mas eu indico muito vocês assistirem, porque realmente foi algo revelador para mim. Você quer acrescentar algo? Sim, gostaria de fazer um comentário sobre duas coisas. A primeira, essa última que você disse em relação a isso. Isso é muito verdadeiro na nossa vida. Enquanto mais a gente se enche de Deus, enquanto mais a gente se aproxima do Senhor, menos a gente se importa com as outras coisas. Tudo aquilo que parecia grave pra gente, eles estavam discutindo algo que para eles era sério, né? Quem era o mais importante? Por que chamar Mateus? Mateus era um cobrador de imposto. Como assim chamar Mateus? Ele não deveria estar ali. Então, eles realmente criam que aquilo era importante. Mas quando eles veem Jesus realmente tendo passado todo dia ali, eles, né, nem mostram ali, mas faz com que a gente pense exatamente isso. Nossa, mas que ridículo a gente estar aqui pensando sobre isso, em vez da gente ter ido fazer a obra, né? Tá ali com ele, tá ali participando do ministério. E a gente não é diferente. Enquanto mais a gente se enche de Deus, menos a gente se interessa pelas outras coisas e menos a gente tem tempo para as outras coisas. Agora, experimenta se ausentar da presença do Senhor. Experimenta sair um pouco, diminuir a intimidade com Deus, se você não começa a pensar em outras coisas, não começa a encher o seu coração muitas vezes de ira, de amargura, e de pensamentos também que desagradam o Senhor. Então, assim, a fonte é Jesus, né? A fonte é Cristo e nós temos que estar conectados com Ele o tempo todo, para que a gente consiga estar debaixo do propósito que Deus tem para nós, né? Ser, igual você disse, ser aquilo que Ele quer que a gente seja. Porque muitas vezes a gente não é aquilo que Deus quer, não é porque Ele não capacitou, muito pelo contrário, Ele capacita sim a cada um. Mas a gente precisa buscar ser aquilo que o Senhor quer que a gente seja, né? A gente tem que abrir mão das nossas convicções para se jogar realmente naquilo que Deus fala sobre a gente, naquilo que Deus pensa, naquilo que Deus quer da gente. A gente se limita muito, muitas vezes, pelo que os outros pensam, pelo que os outros falam, e esquece o propósito, esquece que quem dita sobre nós não são as outras pessoas, não é o mundo, não é o nosso passado. Quem dita sobre nós é a palavra de Deus. Se está escrito e pronto. E muitas vezes a gente quer que Deus fique falando diariamente com a gente para que a gente siga debaixo da instrução diária do Senhor. Mas vai ter momentos na vida da gente que o Senhor não vai estar falando. Vai ter momento que Ele vai se calar, né? E a gente precisa estar firmado nele para a gente seguir crendo naquilo que Ele já falou, né? A gente já tem todas as instruções que a gente precisa na Bíblia. Então a gente precisa simplesmente firmar nessa verdade e manter os nossos pensamentos voltados para o Senhor e manter o nosso foco em Jesus. Aconteça o que acontecer. Indiferente se a gente vai estar conseguindo ouvir resposta de Deus ou não. Se a Bíblia diz que e pronto, acabou. Outra coisa que eu entendo, né, que me fez pensar sobre esse episódio que você comentou, da cura do coxo, é que Jesus curou a alma dele, né? E depois ele levanta lá feliz e tal, e já não está mais mancado. Mas o que acontece muitas vezes? As feridas que a gente carrega na alma, os problemas passados, as nossas culpas, os nossos remorsos, daquilo que eu fiz, daquilo que eu deixei de fazer, isso traz dano no nosso físico. Isso traz doenças no nosso físico. Então, a cura ela precisa acontecer na alma para que a gente seja liberto no corpo físico. Quantas pessoas estão carregando hoje, estão lidando aí, sofrendo com depressão, porque carregam peso do passado? A partir do momento que a gente deixa aos pés da cruz, a partir do momento que a gente
deixa todas as nossas inseguranças, os nossos problemas, aquilo que aconteceu no passado, a nossa frustração, a sua culpa, o seu remorso, que você deixa na cruz, a gente é liberto. Isso nos liberta, liberta a nossa mente, liberta o nosso emocional. Se cumpre verdadeiramente a palavra de Deus sobre as nossas vidas, que diz que Cristo nos libertou para a liberdade, né? Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Então, muitas vezes, as pessoas estão sofrendo no seu campo físico, na verdade, a causa não é física, a causa está lá na alma, né? Está nas suas emoções. E uma vez curada por Jesus na causa, na fonte, na raiz do problema, toda a extensão daquele problema vai sanar. Né? Eu assim, me fez pensar esse episódio nisso aí. Para mim, falou muito nesse sentido. Gente, Jesus é demais. Muito. Mas passando já para o nosso final, eu gostaria que você, como é de praxe para a gente aqui, você falasse um pensamento, algo que Deus tem ministrado no seu coração, algo que você gostaria de compartilhar com as pessoas. Olha para a câmera aí que você está sendo gravada e fala esse pensamento pra gente. Bom, duas coisas que eu tenho colocado no meu coração ultimamente, tem me feito pensar bastante. A primeira delas é viver como se fosse a nossa última oportunidade. Viver o hoje como se realmente não fosse existir uma nova oportunidade para que você fizesse aquilo que você está fazendo hoje. Agradar o Senhor em tudo que você faz. Ter o seu como seu ponto de partida, agradar o Senhor em todas as coisas, honrar o Senhor em tudo aquilo que a gente faz, né? Seja no nosso relacionamento com os nossos filhos, com o marido, nos relacionamentos extras, né? Seja no trabalho, em tudo, sem distinção. E a outra coisa que o Senhor tem colocado muito no meu coração, tem me feito pensar muito, é corresponder com o Senhor. Como que a gente tem correspondido com Ele? Será que a gente tem tido uma relação onde a gente tem a resposta que Jesus espera de nós? Será que a gente está dando para Ele aquilo que Ele espera que nós estivéssemos dando, né? Estivéssemos oferecendo? Então, o que eu gostaria de deixar é isso. Busque corresponder com o Espírito Santo de Deus. Busque corresponder com Jesus. Porque o Senhor ele tem expectativas sobre nós. Né? Ele não nos salvou, quem já entregou sua vida para Jesus, Jesus não te salvou para que você viva na pasmaceira, não. Para que viva uma vida de qualquer maneira, não. A gente foi salvo para que a gente andasse, né, debaixo da liderança do Senhor. Então, é nesse caminho que a gente tem que andar, e é isso que o Senhor tem falado muito comigo. Andar debaixo da liderança dele, correspondendo com ele, nas grandes coisas e nos detalhes, sabe? Nas pequenas coisas também. E aqueles que ainda, né, não vieram para o Senhor, não espera não. É tempo de hoje. O tempo de vir para Jesus é hoje. Né? Não perca mais tempo. Venha para os pés do Senhor, que Ele tem coisas grandes, coisas tremendas para fazer na vida de cada um. Amém. Glória a Deus. Marta, que prazer ter você aqui. Que bênção. Mesmo de longe, a gente conseguiu fazer esse encontro acontecer. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu tenho certeza que muita gente foi edificada. Prazer é todo meu. Jana é uma amiga querida, uma pessoa assim que Deus colocou na minha vida, que me ensina muito. E é um prazer tremendo, grande mesmo, estar aqui, poder participar desse trabalho lindo. Como eu disse lá no começo, quem não assistiu ainda, vai lá, assiste os outros episódios, porque cada um deles tem coisas assim específicas. Eu vejo Deus falando nas coisas minuciosas pra gente, sabe? Nos cuidados que a gente deve ter. No último episódio agora, as meninas falando, eu achei tremendo aquilo, porque realmente, às vezes a gente se preocupa com tanta coisa e esquece da gente, né? E o Senhor, Ele vai falando através de cada pessoa que o Senhor tem colocado aí com você e tremendamente através da sua vida. Então, para mim é uma honra muito grande. Quando você me chamou, eu falei, meu Deus, mas como assim? Eu não sou uma pessoa dada às câmeras. Sou bem tímida para isso. Mas eu vou dizer aquilo que eu disse no meio da nossa conversa. Né? Quando me chamam para fazer algo que é sobre o Senhor, eu jamais vou dizer não. Foi um prazer tremendo. Foi lindo e foi mais fácil do que eu pensei. Tá vendo, gente? Tá vendo? Eu tenho sempre orado muito, buscado do Senhor as pessoas que Ele quer que eu chame. Não quero fazer por fazer, não quero fazer, sabe, sem ter
que seja por minhas escolhas. Eu não acho que faz sentido isso. Então, o Senhor colocou no meu coração você desde o início, desde antes de existir o podcast. Então, eu tenho certeza que o Senhor sabe por quê. Antes mesmo de eu saber, Ele sabe. Então, eu agradeço também você de ter assistido até aqui, de você ter continuado conosco nessa mesa maravilhosa, compartilhando esse lugar. Eu peço, como ela falou, vai assistir os outros vídeos que estão muito bons, estão imperdíveis. E sexta-feira próxima tem mais. Então, espera a gente vem mais com conteúdo muito especial para a sua vida, tá bom? Deus abençoe você e até a próxima.